pessoal, nessa aula a gente vai tratar somente do provimento 195 do CNJ, publicado em 3 de junho de 2025, com entrada em vigência depois de 90 dias, portanto, início de setembro e já um mês em vigor. Eu preparei uns slides só para fazer uma breve introdução ao tema, depois a gente trata dos temas artigo por artigo do CNJ. Então vamos lá. O provimento 195, ele altera o Código Nacional de Normas e ele mantém 6 artigos em seu texto. Então, toma cuidado com isso. Vejam os artigos finais que não ficaram no Código Nacional de Normas, mas só no texto do provimento. Um dos considerandos deste provimento é considerar a importância da rigidez do sistema de registro imobiliário para o bom funcionamento das instituições públicas e da economia nacional, com o objetivo, entre outros, de combater a grilagem de terras. E aqui eu já começo abrindo um parênteses para falar que foi publicado dia 21 de outubro um decreto 12.689 que retirou a obrigatoriedade do georreferenciamento nas transmissões de imóveis rurais. Eu vou fazer esse parênteses aqui porque é bem importante este decreto que abalou aí as expectativas dos registradores de imóveis e principalmente aí o grande objetivo do provimento 195, que era trazer os dados do registro de imóveis ao público com essa precisão, com essa rigidez do sistema. E essa rigidez passava pelo georreferenciamento de todos os imóveis rurais. Como vocês sabem, a necessidade do georreferenciamento ela é prevista no artigo 176, parágrafos 3º e 4º da Lei 6.015 e também está previsto no parágrafo 3º do artigo 225, que prevê o georreferenciamento para as ações judiciais, né? Toda vez que um imóvel rural for objeto de uma ação judicial, tem que estar georreferenciado. Então, voltando ao artigo 176, o parágrafo 3º fala da obrigatoriedade do GEO para alterações geodésicas do imóvel. Então, desmembramento, unificação, remembramento, tem a obrigatoriedade do GEO. Já o parágrafo 4º do artigo 176, ele fala assim, olha, para a transmissão de imóveis rurais também é obrigatório o GEO, dentro de um cronograma a ser estabelecido pelo Poder Executivo. Aí, regulamentando este parágrafo 4º, foi publicado o Decreto Federal 4.449 de 2002, que no artigo 10º previa este cronograma de regularização de todos os imóveis rurais. Então, o cronograma começava com os imóveis maiores e ia para os menores. Esse cronograma estava sendo cumprido e quando chega no derradeiro da lista, que são os imóveis menores de até 25 hectares, a gente estava aguardando uma prorrogação do prazo, porque esse decreto 4.449 já foi modificado diversas vezes, sempre prorrogando o prazo, né, dos próximos imóveis da lista. E não foi diferente dessa vez. Estamos em outubro, ia vencer agora em novembro o prazo para absolutamente todos os imóveis rurais serem regularizados, sob pena do proprietário não conseguir transmiti-lo. E aí apareceu o decreto 12.689, que veio prorrogar este prazo para o dia 21 de outubro de 2029. Então ele jogou
prazo daqui 4 anos, que também já pegou a gente de surpresa, porque normalmente prorrogava 1 ano, 2 anos, nunca todo esse prazo. E o que pegou de surpresa a todos os registradores de imóveis, e eu acho que até o CNJ, é que ele não só prorrogou o prazo, como ele revogou todo o cronograma previsto no artigo 10º do decreto, de forma que dá a entender que mesmo aqueles imóveis acima de 25 hectares cujo prazo já tinha expirado, portanto já estavam inadimplentes em relação à regra da obrigatoriedade do GEL, também estarão sujeitos a este mesmo prazo de 21 de outubro de 2029 para serem regularizados. Então, vamos sintetizar aqui bem, é a obrigatoriedade do georreferenciamento para as transmissões de imóveis rurais. Foi modificado o prazo de regularização. Porém, o artigo 176 da Lei de Registros Públicos, no parágrafo 3º, quando ele fala de desmembramento, remembramento de imóvel rural, não foi modificado, então permanece a obrigatoriedade na hipótese de alteração da figura geodésica do imóvel rural. E o parágrafo 3º do artigo 225 da Lei de Registros também não foi alterado, então permanece a exigibilidade do GEL nas ações judiciais. Agora, o que está sendo questionado é a obrigatoriedade do GEL no registro das transmissões de imóveis rurais. E isso, aqui no estado de São Paulo, abrangia inclusive as transmissões causa-mortes. Você não consegue registrar em inventário que tenha imóvel rural arrolado que não esteja georreferenciado. Tinha que georreferenciar primeiro para depois registrar a transmissão. Você também não conseguia registrar conferência de bens, integralização de capital social ou para aumento de capital social de imóveis rurais que não estivessem georreferenciados. E você, pior ainda, na integralização de capital social, você não conseguia pedir a cindibilidade do título, porque também havia decisão aqui do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, que para a integralização de capital social não pode ser utilizada a regra da cindibilidade do título, haja vista que não pode estar registrado na junta comercial de uma forma e no registro de imóveis de outra forma. Então, caindo essa regra aí da necessidade do GEL nas transmissões de imóveis, a gente espera que vai destravar esses títulos que estavam aguardando a regularização dos imóveis rurais. E também vai um pouco de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro com os propósitos do provimento, que tinha como um dos seus pilares justamente a importância da rigidez do sistema de registro imobiliário para o bom funcionamento das instituições, evitando, entre outros, a grilagem de terras. A gente vai continuar, por enquanto, trabalhando com os imóveis, mesmo que tenha uma descrição pouco precisa. Agora vamos voltar aqui para o provimento 195, para eu aqui só fazer uma visão panorâmica dele. Os oficiais de registro de imóveis deverão realizar agora o Inventário Eletrônico Estatístico, o IER, por meio da inserção de dados no Sistema de Informações Geográfica do Registro de Imóveis. Então, a gente vai alimentar. São 2 módulos operacionais criados na plataforma dos registradores de imóveis, que são o IER e o SIG, tá? Eu daria importância ao SIG, porque você vai alimentar o SIG e, por consequência, o SIG vai alimentar o inventário estatístico. E o que está por trás desse SIG? É um mapa, é um grande objetivo, grande propósito desse provimento, é viabilizar um mapa
de imagem de satélite dos imóveis de determinada circunscrição imobiliária aos usuários. Vocês podem verificar esse mapa, se não me engano, se vocês digitarem no Google mapaonr.org.br, vocês vão ter acesso a esse mapa. Ele tem um mapa que é acessível ao público e tem um mapa com acesso restrito aos registradores de imóveis. Eu sugiro vocês que deem uma olhada nesse mapa para vocês saberem do que a gente está falando. Então, é a imagem de satélite dos imóveis de determinada circunscrição imobiliária que você escolher, e ele vai permitir uma maior publicidade dos imóveis. Você vai conseguir arrastar o seu mouse em cima do mapa e vai conseguir descobrir, por exemplo, qual que é o número da matrícula daquele imóvel. Ao mesmo tempo, você vai ter a interoperabilidade, que é entre os diversos órgãos relacionados a estes imóveis. Então, você vai ter as informações do INCRA, do CIGEF, compartilhadas com os registradores de imóveis e com o público por meio dessa plataforma. E outros também órgãos ambientais, tudo que antes dependia que o registrador de imóveis comunicasse determinados órgãos, agora esses órgãos eles vão se comunicar por meio desta plataforma. E você arrastando o mouse, você vai conseguir obter diversas informações sobre aqueles imóveis, principalmente os imóveis rurais. Então você vai conseguir descobrir como que aquele imóvel está cadastrado no CAR, qual que é a figura, né, do imóvel, de acordo com o cadastro no CAR, de acordo com o cadastro no INCRA, e por aí vai, de acordo com a matrícula do imóvel. Tem também a grande vantagem no trabalho dos registradores de imóveis, que agora a gente não está no escuro quando a gente vai fazer um procedimento de retificação diária, que a gente consegue visualizar agora o imóvel, verificar qual que é o imóvel vizinho, né, como é que foi cadastrado. Então isso abre um campo para a gente ter mais certeza quando for qualificar títulos, principalmente aqueles que vão alterar a figura geodésica do imóvel ou vão retificá-los. Além dessa visualização gráfica pelo registrador na qualificação dos títulos, o registrador vai conseguir verificar irregularidades, por exemplo, a linha divisória do vizinho, tal como estabelecida e certificada no CIGEF por ele, está conflitando com o título de retificação que você está qualificando agora. Então há uma sobreposição da linha divisória no imóvel que você está retificando, ou o imóvel que você está retificando está invadindo outros polígonos dos imóveis. Então você consegue verificar tanto a sobreposição, né, de áreas, quanto essas linhas divisórias, se não estiverem bem acertadas. Também é importante este mapa para discriminar as áreas públicas das áreas privadas e das áreas que não têm registro nenhum. Eu já disse nas minhas aulas que nem todos os imóveis têm matrícula, né? Então é normal, principalmente imóveis rurais, que tem uma determinada área para a qual não tem um registro desta área, né? E para que os vizinhos em conluio não estabeleçam essas divisas, suprimindo uma área existente entre eles sem registro, serve também este mapa para a gente olhar, olha, de acordo com o que foi certificado lá atrás, ou de acordo com a matrícula do imóvel, eu consigo visualizar esse polígono, não dá para avançar aqui para a direita, para a esquerda. A gente tem uma visibilidade
maior até para identificar essas áreas sem registro e também verificar quais são as áreas públicas. Ferramentas necessárias para implementar este grande projeto. Os dados, a rigidez, né, que a gente estava falando, os dados devem estar 100% verificados e consertados e também padronizados. De forma que o provimento vai falar o seguinte: toda vez que você for qualificar um título, você vai puxar a ficha do imóvel, você vai pegar a matrícula do imóvel e vai verificar se aquele imóvel está perfeitamente descrito, vai verificar o registro de origem dessa matrícula para ver se há uma cadeia confiável. Você vai checar, né, a rigidez desses dados e elementos de fatos descritos na matrícula para que o sistema, quando você for jogá-lo no mapa, sejam confiáveis. E também, de outro lado, a gente está padronizando as informações que você vai colocar, por exemplo, na matrícula do seu imóvel. A gente vai padronizar nacionalmente para que seja mais fácil trabalhar com todos os cartórios aí do país. Este provimento, ele amplia os poderes dos registradores, eles dão poder de sanar irregularidades, de até provocar a correção dessas irregularidades. Então a gente tinha aquele princípio da instância que o registrador de imóveis precisa ser provocado. Agora o registrador de imóveis, analisando um título, se ele verificar ali uma nulidade, aí vamos supor que ele verifique que existe uma matrícula em duplicidade. Agora o provimento está exigindo uma atuação ativa dos registradores no sentido de ir promover o saneamento dessas irregularidades que ele encontrar. Primeiro, já está deixando ele responsável por cada matrícula que ele pegar para qualificar um título, ele verificar se aquela matrícula está correta. Então, se ele deixar passar uma matrícula que não estava correta, ele já infringiu aí alguma regra desse provimento. E em segundo, se ele identificando alguma irregularidade, ele não promover o saneamento, também vai estar violando o provimento. A ampliação dos poderes não só no sentido de promover o saneamento, como provocar as partes a regularizarem as irregularidades, como também restaurar registros que foram perdidos, como também trazer informações que deveriam constar nos registros e não estão por algum motivo no registro. A gente vai falar delas uma por uma. Aqui também tem a ampliação dos poderes do próprio operador nacional do registro de imóveis, o ONR, que ele, ao longo do texto do provimento, ele recebe poderes para tomar decisões por meio dos manuais técnicos que vão explicar como operacionalizar o sistema. Mas aí eu vou trazer para vocês de que forma aí que está abrindo aí uma discricionariedade para o ONR, delegando aí uma função para ele optar, né, pela um modo operacional da plataforma. Permissões normativas de interoperabilidade. Então ele vai falar interoperabilidade em tempo real de diversas informações compartilhadas pelos diversos órgãos, ampliação da responsabilidade dos registradores, deveres de agir de ofício, agentes de promoção do saneamento, diretriz e obrigação das corregedorias no sentido de adaptação e normatização para a concretização dos objetivos.
No final do texto aí do provimento, nesses artigos que ficaram no texto do provimento, vai falar, olha, vai estabelecer um prazo para as corregedorias adaptarem seu código de normas ao provimento. E há decisões do CNJ no sentido de que cabe, num eventual conflito entre as normas estaduais e as nacionais, há uma hierarquia aí das nacionais que devem prevalecer, de forma que as normas estaduais devem ser conformadas ao Código Nacional. Desjudicialização de procedimentos, que antes eram na via administrativo-judicial, passou a ser na via administrativo-extrajudicial. Eu tomo, por exemplo, o artigo 214 da Lei de Registros Públicos, que previa quando o registrador via alguma nulidade, por exemplo, a duplicidade de matrículas, ele oficiava o juiz corregedor permanente, que por sua vez ia notificar os interessados, os proprietários dos imóveis para sanear aquela irregularidade. Agora, todo esse procedimento virou responsabilidade do registrador de imóveis. Ele não comunica ao juiz corregedor permanente, ele simplesmente resolve, ele mesmo intima as partes e resolve o problema. Há uma certa ousadia do provimento no sentido de dispensar as anuências de confrontantes nas hipóteses que ele indica, por exemplo, dos órgãos públicos em relação aos imóveis de uso comum do povo, por exemplo, as vias públicas, estradas, ruas, por exemplo, rios navegáveis, e também dispensa a anuência do confrontante se aquele imóvel confrontante já tiver o seu polígono certificado pelo SIGEF, ou seja, se ele já realizou aquela primeira etapa do georreferenciamento, que é levar seu mapa, sua descrição georreferenciada do imóvel ao INCRA, para que ele chancele dizendo que aquele polígono não se sobrepõe a nenhum outro do cadastro do INCRA, se ele já fez essa certificação pode ser usada aí para dispensar a anuência do confrontante. E ele também ele vai viabilizando todos aqueles empecilhos para as certificações dos imóveis, por exemplo, registrador que exigia a anuência de todos os confrontantes no mesmo mapa, não admitia em documento autônomo, né? Então tinha que ficar levando o mapa para cima e para baixo. De repente você pode ter uma declaração num documento apartado anuindo com aquela retificação. E entre outras, então esse provimento veio criar todas essas ferramentas para viabilizar os objetivos do provimento. A rigidez dos registros, então ela passa pela desjudicialização de procedimentos, por exemplo, o procedimento extrajudicial de restauração e suprimento dos atos de registro, o incidente de autotutela registral, que é esse que o registrador provoca as partes para resolver o problema, as averbações de saneamento, que o registrador vai praticar de ofício. Até então, você só podia praticar atos na matrícula de imóveis de registro ou de averbação, né? Você não pode fazer anotações, observações na matrícula do imóvel. Mas essas averbações de saneamento vêm no sentido de higienizar, vamos dizer assim, a matrícula, de esclarecer alguma irregularidade, algum conflito. Então essas averbações de saneamento fogem um pouco, elas não estão arroladas lá no artigo 167, incisos 1º e 2º da Lei 6.015. Essas averbações podem ocorrer de ofício ou a parte exigir, ou o registrador exigir
o prévio saneamento das irregularidades que ele encontrar como condição para o registro do título. Então, a parte apresentou um título, o registrador puxou a matrícula do imóvel, viu uma irregularidade na matrícula e, antes de registrar aquele título, ele pede para o interessado primeiro resolver essa irregularidade como condição para o registro do título, no sentido de buscar essa rigidez dos registros, forçar essa rigidez dos registros para que os registros reflitam a realidade. E aqui está um dos módulos que eu falei que foi criado pelo provimento, que é o SIG e o IERI, que eu falei que a gente devia prestar atenção no SIG, que é o que a gente vai alimentar. O IERI é um mero inventário estatístico eletrônico que tem por objetivo estes 8 indicadores aqui, que estão previstos no inciso do artigo que ele altera no Código Nacional de Normas. Então, a ideia é fazer com que os registradores de imóveis substituam, em certa forma, o IBGE, no sentido de oferecer dados estatísticos à população e serem a fonte confiável dessas informações. Então, ele estabeleceria quais são os imóveis rurais georreferenciados, quais já estavam certificados pelo INCRA, e tudo isso talvez tenha caído por terra com essa revogação do artigo 10º, os incisos do artigo 10º e o parágrafo 3º desse artigo 10º, ele previa assim, o caput falava da descrição georreferenciada e o parágrafo 3º falava que essa descrição georreferenciada deveria vir sempre acompanhada do certificado do INCRA, certificado do SIGEF. Então, de nada valeria uma descrição só georreferenciada se ela não estivesse acompanhada deste certificado. E daí, quando ele revogou esse parágrafo 3º, agora os registradores estão se perguntando se a gente pode admitir, por exemplo, uma retificação de imóvel rural só georreferenciada, não certificada, já que a regra, por enquanto, caiu por terra, né, da necessidade. E aí, o assunto é novo, estamos todos aí discutindo. Também um dos 8 indicadores aqui, áreas de imóveis certificados e registrados. Imóveis com certificação averbada. Isso aqui revela os diferentes estágios do georreferenciamento e da certificação, né? O SIGEF ele foi criado de 2015 para cá, de forma que você tem imóveis georreferenciados, registrados na matrícula antes de 2015, que não estão certificados no SIGEF. Então, era para trazer essas informações da situação dos imóveis, área de circunscrição, né, do território de cada circunscrição imobiliária, serventias espacializadas, matrículas ativas, área de imóveis com certificação averbada. Então, esse é o IERI, tá? O IERI é essa figura aqui, quando vocês pensarem, é só o levantamento de alguns dados estatísticos. O mais importante seria o SIG, em que o mapa é a principal ferramenta do SIG. E aqui a gente termina essa pequena introdução e eu vou encerrar essa aula e a gente começa na próxima aula a ler tanto os considerandos do provimento como todas as normas deste provimento. Eu agradeço a atenção de vocês e vou encerrar essa aula aqui. Este é um produto Vanessa no Foco.